Olá! Você já reparou que ao longo do dia você faz várias coisas ao mesmo tempo? Fala ao telefone, confere um e-mail, assiste vários canais de televisão simultaneamente, tem acesso a centenas de informações novas que chegam até mesmo sem você pedir. Por exemplo, quando você se conecta na internet, ou liga a televisão ou rádio, ou fica sabendo em tempo real algo que acaba de acontecer do outro lado do mundo. Você se sente desatualizado, percebendo que não deu conta de ler tudo o que podia ou que deveria, e as novidades continuam se multiplicando. E no seu trabalho, que você realiza uma série de coisas que não são aquelas para as quais você foi especificamente formado ou contratado para fazer. Mas você percebe que o perfil da sua profissão e da sua função estão permanentemente mudando. Isso acontece porque nós estamos participando de um novo momento histórico, a cibercultura. Estamos vivendo mudanças que nos levam a um novo ambiente cognitivo, ou seja, um novo ambiente no qual nós aprendemos e nos constituímos como seres humanos. Estão mudando as formas de pensar e de aprender. É disso que vamos conversar nesse vídeo. Com ele você vai ter dados para discutir os processos de mudança e para entender como você pode aprender mais e melhor. Se nós dividirmos em blocos a história da humanidade em função das mudanças de mentalidade, vamos ter três grandes fases. A primeira é a fase da oralidade, das sociedades orais. Nessas culturas que não conheciam a escrita, a transmissão da história acontecia através de narrativas. O narrador relatava as experiências passadas a ouvintes que estavam no mesmo contexto. Por exemplo, uma reunião numa tribo, em que todos ficavam reunidos em torno de uma fogueira para ouvir histórias. Era uma espécie de história encarnada nas pessoas, tanto é assim que quando os mais velhos morriam, se apagavam dados irrecuperáveis pelo grupo social. Era como se morresse uma biblioteca. O saber e a inteligência praticamente se identificavam com a memória, e o mito funcionava como estratégia para garantir essa preservação de crenças e valores. O tempo era concebido como um movimento cíclico, num horizonte de eterno retorno. Nas sociedades orais, construiu-se uma determinada maneira de ver o mundo, muito relacionada com a tecnologia intelectual que as pessoas usavam para se relacionar com o conhecimento, no caso, a fala. Com a escrita, mudam as relações entre o indivíduo e a memória social. Podemos projetar os sentimentos e vivências no papel, analisar o conhecimento das coisas e fazê-lo chegar até os homens de outros tempos. A escrita relativiza o papel da memória. É como se fosse um auxiliar cognitivo situado fora do sujeito. Ela torna presente para além do tempo a palavra dos líderes, suas realizações, suas leis. Assim, a escrita ajuda a tecer, linha após linha, as páginas da história. A memória de uma cultura já não cabe apenas num conto ou num mito. Ela é constituída de documentos, vestígios, registros históricos, datas, arquivos. Tudo passa a estar inscrito numa cronologia. Aquela lógica da justaposição própria da oralidade se contrapõe agora à lógica do encadeamento. Em vez de um horizonte de eterno retorno das narrativas orais, a escrita traz consigo o sentido de linearidade. O distanciamento possibilitado pela escrita permite o registro das experiências e das hipóteses, a documentação de teorias e paradigmas. A escrita está diretamente relacionada com o surgimento da ciência. É interessante perceber que sem a escrita, a mente letrada não pensaria e não poderia pensar como pensa. Mais do que qualquer outra invenção individual, a escrita transformou a consciência humana. Nós pensamos do modo que pensamos, nos relacionamos com o conhecimento e organizamos de determinada maneira até as nossas instituições educacionais em função desse ambiente que se estruturou a partir da escrita e de cabeças que aprenderam a viver no mundo do papel. Entramos agora numa terceira fase do espírito humano, o polo informático-mediático, no qual as tecnologias intelectuais que possuímos para nos relacionar com o mundo são, além da oralidade e da escrita, a informática e as mídias. A conexão simultânea dos atores dessa comunicação a uma mesma rede traz uma relação totalmente nova com os conceitos de contexto, tempo e espaço. Trata-se de um ciberespaço, interativo, receptivo a todas as vozes conectadas que desejem escrever uma parte do megatexto produzido pela inteligência coletiva. Do horizonte de eterno retorno das narrativas e da linearidade das culturas letradas,
passamos a uma percepção do tempo mais do que como linhas, como pontos ou segmentos de uma imensa rede pela qual nos movimentamos. Vivemos num ritmo de velocidade pura, uma fragmentação do tempo, numa série de presentes ininterruptos que não se sobrepõem uns aos outros como páginas de um livro, mas existem simultaneamente. Surge a noção de tempo real, de janelas abertas, de navegação simultânea, de zapping. Essa é a cibercultura, o conjunto de técnicas, materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento desse ciberespaço. Um elemento decisivo nesse momento da cibercultura é o link. E aqui eu falo tanto no link digital como até de uma maneira mais metafórica. Mas para falar disso é preciso entender bem o que é um hipertexto. O hipertexto é algo que vai além do texto. Dentro dele existem links que permitem abrir caminhos para outras janelas, conectando-nos com novos fragmentos. Saímos da linearidade da página e entramos numa rede. Podemos construir nós mesmos um novo texto. O hipertexto é uma espécie de subversão do modelo linear. A linearidade tem agora, nesta nova interface, o momento do seu declínio, já que ler agora é mergulhar nas malhas da rede, é perder-se, é libertar-se. Sem margens, sem início nem fim, sem percurso estabelecido por antecipação, cada texto termina com a abertura para outras mensagens. O fim é o próprio link. Você percebe que muda, então, a relação entre autor e leitor? O cursor do mouse está permanentemente presente no texto do monitor, como um sinal concreto de que no momento em que a gente desejar, poderá invadir, reescrever seus caminhos, optar por outras vias. Você sabe que existe até uma nova palavra para falar desse leitor de hipertextos, que é o leitautor. É uma mistura entre leitor e autor. Isso porque quem navega por um hipertexto se torna autor do próprio percurso. Um hipertexto permite articular imagens, palavras e sons. Liga a fala com a palavra escrita e as ilustrações. Imagens falam muitas vezes mais do que palavras. A ilustração conquista o espaço da mensagem, ganhando o status de linguagem. O hipertexto poderá não ter, e isso é certo, os encantos do papel ou do pergaminho, mas nos permite a visibilidade das janelas, a abertura das múltiplas caixas de texto, os recursos de cortar e colar fragmentos, a infinidade de dobras caleidoscópicas. Essa maleabilidade traz a reflexão sobre o digital. Trata-se de outro tipo de materialidade. Aí muda a relação com o objeto, porque o texto não é mais algo palpável, mas feito de bytes, ocupa um espaço difícil de definir ou imaginar. E essas informações digitais são provisórias e plásticas. Construído na soma de muitas mãos e aberto para todos os links e sentidos possíveis, o hipertexto contemporâneo é, de certo modo, uma espécie de polifonia. Uma possibilidade para o diálogo entre as diferentes vozes, para a negociação dos sentidos e das visões culturais, para a construção coletiva do pensamento. O digital instaura um novo regime de circulação e de metamorfose das representações e dos conhecimentos. A linguagem do hipertexto é uma tecnologia intelectual que tem influência na estruturação dos nossos modos de expressão e na maneira de organizarmos o pensamento, substituindo aqueles sistemas conceituais fundados nas ideias de margem, hierarquia, linearidade, por outros de multilinearidade, nós, links e redes.